Você tem alguma cicatriz? Você sabe se você já deixou alguma marca de cicatriz em alguém? Quando a gente fala dos estigmas em relação à saúde mental, a gente fala dessas marcas. Mesmo sem a sua intenção, você pode estar marcando a vida de alguém para que ela silencie algum tipo de sofrimento. Foi feito um estudo com a McKinsey em 2021 com cerca de 1.000 empregados. Pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental ou alguma questão de adicção, né, de vício em drogas. O que esse estudo mostrou? 37% das pessoas que deveriam estar em tratamento não estavam com medo do que ia ser pensado sobre elas, caso elas estivessem em tratamento. Esse é o grande paradoxo, né? Isso que o estudo fala, esse é o grande paradoxo da questão da saúde mental que envolve os estigmas. Quanto mais a pessoa precisa de ajuda, menos ela pede ajuda, por conta dessas marcas. Porque a gente comete erros, gente, enquanto sociedade. Quando a gente, ainda que a gente ache que a gente é solidário, né? Estamos em setembro, hora a hora, vamos aqui fazer prevenção ao suicídio, mas ainda assim a gente peca nesse assunto. Quando a gente ouve alguém falando alguma questão de saúde mental, a gente tem algumas tendências, né? Ou quando a gente tá falando sobre esse assunto na nossa roda de amigos e tal. O primeiro é o coitadismo, né? A gente quase que lê a pessoa como fraca. Ai, coitada, né? Teve uma questão, nossa, coitada, tá passando por isso. Como se isso revelasse de algum modo uma fraqueza. A pessoa não conseguiu ter recursos suficientes e aí por isso, tadinha, tadinho. Um outro ponto que a gente, né, erra bastante ao falar dessa questão é com certos silêncios. A gente silencia. Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas que passaram por burnout e voltaram a trabalhar, e o principal sofrimento que essas pessoas tiveram ao retornar ao trabalho, no sentido dos relacionamentos, era: os meus líderes não perguntavam, não falavam para mim sobre o burnout. Era como se aquilo não tivesse acontecido ou não pudesse acontecer de novo. Como eles não sabem muito como falar, eles não falam. Os silêncios machucam, os silêncios dizem, né? Essa não respostas, não falar sobre os assuntos no ambiente também diz. E terceiro e último erro aí que eu entendo que nós, enquanto sociedade, ainda cometemos em relação a certas brincadeiras, que hoje a gente já sabe que não são mais brincadeiras. A fala, né? O autista, a surtada, a histérica. Já tomou seu remedinho hoje? Porque você não tá bem, né? Tudo isso levam a falas que não aumentam a procura de ajuda, não aumentam o nível de acolhimento. Se eu sou uma pessoa que preciso tomar remédio, já fui no psiquiatra, ainda estou um pouco resistindo para isso e ouço essas piadas no meu contexto de trabalho, no meu contexto familiar, a tendência é que eu crie uma resistência maior, porque eu não quero ser estigmatizada como aquela que precisou tomar remédio, que precisa de algum apoio psiquiátrico, psicológico que seja. Então, gente, como eu trago a tríade, né, de saúde mental, porque eu não acredito que saúde mental é um problema só seu, né, que você precisa olhar os seus discursos, as suas narrativas e assim o mundo estará melhor nessa temática, e sim, a gente precisa de um olhar sistêmico, eu trago a tríade e aí vou dar exemplos, né, em cada ponto da tríade onde a gente pode atuar aí de modo mais sistêmico para diminuir esses estigmas e esse paradoxo. Primeiro, né, você, sujeito, indivíduo, perceba suas falas. Perceba o ponto que você pode estar fazendo um desserviço a você mesmo, que amanhã ou depois pode estar nessa situação, algum colega, algum familiar que está nessa situação com as suas narrativas estigmatizadas, que vem de uma cultura, né? A gente passou aí pelos últimos 30 anos, reforma psiquiátrica, né? Os loucos que ficavam em hospício, então tudo isso interfere no uso das nossas palavras. Então, se você começar só a perceber a hora que, né? De vez em quando acontece isso comigo nos treinamentos, eu falo alguma coisa e seguro, porque essa não é a melhor palavra, essa não é a melhor expressão. Eu não posso dizer que eu dei uma surtada, não posso dizer que eu tô louca, não posso, né? Quando eu não estou, e isso não merece ser dito assim. Segundo, né, ponto da tríade é a liderança. Você, líder, que é responsável aí pelo gerenciamento de times, como que você corta certas falas inadequadas? Ou você não corta? Ah, não, deixa, né, ficar aqui dando bronca, fazendo... Já ouvi algumas lideranças assim, ah, mas vou ter que ficar fazendo uma de chato? Depende, que ambiente você quer promover. Né? Você quer promover um ambiente de permissividade, de continuidade desse quadro, ou se você quer promover um ambiente de mudança, e aí talvez seja necessário cortar, né? Quando que você escolhe não silenciar, quando as pessoas precisam de você, você sabe que algo está acontecendo, mas você não sabe como fazer, tá tudo bem, pergunta, né? Vai estudar, se coloca disponível para a pessoa, escuta,
E terceiro e último ponto da tríade, a organização, né? Então, como que as empresas podem olhar e, enquanto estrutura, aprenderem umas com as outras. Tem organizações fazendo práticas muito legais, né, para diminuir esses estigmas. Então, que campanhas para além de setembro você pode fazer em relação à consciência, ampliar consciência do que são crises de ansiedade, crises de pânico, o que são quadros depressivos, o que são ideações suicidas, né? Que falas podem estar sendo ditas aí nos corredores que pouco ajudam e que falas e que posturas ajudam. Isso pode estar aí nas organizações. Que números, né, de apoio, como CVV, você pode espalhar para que as pessoas percebam aí como ajudar. E claro, né, celebrar quem já está fazendo isso no mercado, indo atrás de boas práticas, porque a gente não precisa estar sozinho e querendo inventar a própria roda quando já tem gente aí no mercado muito competente nesse caminho. Tá bom? Então, deixo aí para vocês esses pontos para que a gente possa continuar agindo. Nada em saúde mental é tão rápido, nada em saúde mental é tão simples, mas a gente precisa começar, cada um pegando o seu pedaço. Talvez a gente diminua os estigmas e faça um mundo, né, e dentro dos nossos micromundos algo mais acolhedor para quem sofre.